boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo aqui no Repórter Diário, informando, prestando serviços nesta quarta-feira, 21 de novembro de 2018. Toda a equipe aqui do Repórter Diário a postos, a apresentação, como de costume, minha, Leandro Amaral, Carlos Carvalho hoje dando todo o suporte aqui nos bastidores conosco e nos intervalos deste debate vai trazendo informações da região do ABC, também informando, prestando serviços, trabalhos técnicos, a produção da Amanda Lemos, a equipe também a postos, Júlia Micali, Jorge Garcia, o Pedro, a Flória, o Ayrton, a Socorro, a equipe do Repórter Diário mobilizada, tendo em vista que daqui a exatos 8 dias, dia 29 de novembro, teremos mais uma eleição importante, uma eleição na sociedade civil organizada, trata-se da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, todas as subseções e também a seccional São Paulo. Hoje iniciamos aqui a nossa peregrinação, passando pelas cidades do ABC e trazendo justamente aqui, dando ênfase às propostas dos candidatos através do debate. O confronto, como a gente sempre ressalta, como a gente sempre sublinha, o confronto de ideias, o que cada um pensa para o futuro da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje iniciamos por São Caetano do Sul. Amanhã teremos a presença dos candidatos à presidência da OAB de São Bernardo do Campo. E na próxima segunda-feira, com os candidatos à presidência da OAB da cidade de Santo André. Repito, pleito dia 29 de novembro, horário de votação das 9 da manhã às 5 da tarde. São Caetano do Sul, cerca de 2.500 advogados inscritos. Obviamente, só aqueles que estão com a sua situação regularizada poderão votar dentro desse horário, cumprindo aí os requisitos legais previstos na Ordem dos Advogados do Brasil. E quero mais uma vez agradecer você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário. Lembrando que hoje é uma edição especial do debate. Então nós teremos aqui 4 blocos com a apresentação das ideias, perguntas comuns aos candidatos, também a possibilidade do confronto direto, pergunta entre os candidatos. No caso de São Caetano, e nós vamos explicar isso no momento oportuno, os candidatos selecionaram 12 temas, são áreas que são consideradas importantes, que apresentam os maiores desafios, e eles vão poder, pautados nessas áreas, demandarem os seus questionamentos aqui entre eles. Em São Caetano do Sul, são 3 candidatos à presidência da OAB. Rapidamente aqui eu vou passar pelo breve currículo, a apresentação do candidato e também da candidata à presidência da OAB. Vou começar pela Joyce Mazzali aqui, que pelo sorteio previamente definido também vai ser a primeira a falar neste primeiro bloco. Joyce Mazzali tem 37 anos, isso pode dar inclusive o close nela, a produção, é advogada há 14 anos, pós-graduada em Direito Tributário, especialista em Direito do Consumidor, Planos de Saúde, administra um blog de moda, vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB São Caetano e também membro efetivo da Comissão de Direito de Saúde da OAB São Paulo. Na sequência, temos Daniel Ferreira, 42 anos, advogado desde 2012, técnico contábil, especializado em direito tributário, civil e trabalhista. Trabalha na área jurídica desde 1993, já foi da Comissão de Cultura e Eventos, terceiro setor da OAB e atualmente membro do grupo de advogados contra a taxa do lixo em São Caetano do Sul. E o outro candidato, João Paulo Borges Chagas, 35 anos, advogado há 12 anos, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, presidente da Comissão de Esportes e Lazer da OAB São Caetano do Sul entre 2013 e 2015, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Caetano, membro do Conselho Regional de Prerrogativas do ABC, também membro efetivo da Comissão OAB Vai Escola e foi diretor tesoureiro da OAB São Caetano do Sul 2015, atualmente vice-presidente da OAB de São Caetano do Sul. Uma breve apresentação aqui dos 3 candidatos e a partir de agora nós teremos aqui a oportunidade de saber as propostas e o que pensam para o futuro da OAB subseção de São Caetano do Sul. Neste primeiro bloco, que damos início nesse momento, cada um dos 3 candidatos terá 2 minutos
para responder a mesma pergunta. Repito, a ordem do sorteio foi feita aqui momentos antes de iniciarmos o debate. Amanda, por gentileza, pode colocar o cronômetro na tela. Pela ordem do sorteio, a Joyce Mazzali vai ser a primeira. 2 minutos para responder a seguinte pergunta, candidata. Por que ser candidata à presidência da OAB de São Caetano do Sul? Boa noite a todos os advogados que estão acompanhando aqui o programa. Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade, da gente poder passar as nossas ideias, propostas. O nosso objetivo da Chapa 3 é uma renovação. Nós queremos uma renovação do que já se encontra atualmente na OAB de São Caetano. Sem reeleição de outras chapas, coisa nova, trazer para os advogados uma OAB para o advogado, porque atualmente a gente não consegue ver, só vê sempre as mesmas pessoas, o advogado ele não está mais dentro da OAB, a casa não está mais aberta para o advogado, então o que nós queremos trazer é isso, vamos renovar, vamos trazer o advogado de novo para a casa do advogado, tendo novas palestras, trazer opções para os advogados, transparência, coisas novas. Então, nós da Chapa 3 pedimos o seu voto para essa renovação, trazendo para vocês o que for de melhor com relação à comunicação, com relação a palestras, com relação à transparência que anda faltando muito na gestão atual. Nós não sabemos basicamente quais são os gastos referentes da OAB, nós não sabemos o que anda acontecendo dentro da OAB, então vamos a partir do dia 29 trazer uma nova liderança para a casa do advogado. E é isso que eu conto com vocês com o voto no dia 29. Obrigada. Ainda tem 27 segundos. Enfim, o que nós queremos trazer nessa renovação é que vocês venham para a casa do advogado. Ultimamente nós não temos visto isso, é o que nós queremos mesmo, uma OAB para o advogado, não para as pessoas de fora, mas para o advogado. Perfeito, 5 segundos finalmente aqui para a gente zerar o cronômetro. Obrigado, doutora. Seguindo ainda nesse primeiro bloco, pela ordem do sorteio, doutor Daniel Ferreira. Tem 2 minutos também para responder porque o senhor quer ser candidato e, oportunamente, presidente da OAB de São Caetano do Sul. Boa noite a todos. Eu sou Daniel Ferreira, candidato à presidência da OAB de São Caetano do Sul pela Chapa 1, Ordem e Ação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, Leandro, a oportunidade e a iniciativa do Repórter Diário de promover o primeiro debate entre candidatos da OAB e ressaltar a importância que a OAB tem, que eu venho ressaltando ao longo da campanha, que nós temos a segunda mais importante eleição da nossa cidade, sendo a primeira para eleger prefeito e vereadores e a segunda da OAB. Isso porque a OAB ela tem uma representatividade muito grande perante a sociedade, pela ordem jurídica do Estado democrático, pela fiscalização, pela justiça social. Então, eu gostaria de ressaltar que é muito importante, tanto os advogados, os colegas e colegas que participam de nossa OAB, como a população estarem antenadas junto à OAB e pelas suas atividades. Eu gostaria de mostrar um pouco da minha experiência, trazer a minha experiência para a OAB, desde a época de acadêmico, e também dentro da própria OAB, tendo participado da Comissão de Cultura e Eventos e do terceiro setor. Trazer essa experiência junto à OAB para mostrar para a advocacia que nós podemos renovar. Por isso montamos a Chapa 1, também trazendo a figura do docente para dentro da OAB e também de nossa chapa, para trazer professores qualificados para aprimorar o ensinamento depois que o advogado tira a sua carteira da OAB, porque a advocacia é o que a gente chama que é uma profissão que você nunca vai deixar de estudar. Nós vamos morrer estudando. Então, por isso, é muito importante a figura docente dentro da OAB, marcar essa presença. Por isso, temos hoje a Chapa 1 com essa ampla oportunidade para vocês. Perfeito, tempo esgotado. E agora, para encerrar esse primeiro bloco, também a mesma pergunta, 2 minutos para o doutor João Paulo Chagas. Também, doutor, por que ser candidato e, no período oportuno, ser presidente da OAB de São Caetano do Sul? Boa noite a todos.
Queria primeiro agradecer ao amigo Leandro Amaral pela oportunidade, cumprimentar os colegas Joyce e Daniel, aos amigos e amigas que não me conhecem. Meu nome é João Paulo Borges Chagas, sou advogado, formado pela PUC São Paulo, sou candidato a presidente da OAB São Caetano pela chapa número 2, OAB para Todos. Venho trabalhando de forma voluntária na OAB desde 2011, onde fui presidente de várias comissões, fui diretor tesoureiro. Hoje exerço o cargo de vice-presidente nessa atual gestão. Durante todo esse tempo, eu adquiri uma vasta experiência em nossa entidade e acredito que, respeitando todas as conquistas que foram feitas em nossa entidade, podemos ainda melhorar e inovar muito para a nossa OAB. E acreditando nessas inovações e renovações que podemos fazer, gostaria de dedicar toda essa experiência para trabalhar pela advocacia. Estou muito honrado de ter juntado um grupo muito vasto de pessoas, junto à minha chapa, de pessoas que já trabalharam muito pela OAB e têm um currículo de trabalho pela OAB. Estou muito motivado de ter tido em nosso lançamento de chapa um número grande de apoiadores, né, que tiveram presentes, né, na nossa festa, e isso mostra uma responsabilidade muito grande e que estamos no caminho certo, né, que mostra que o nosso projeto ele tem uma grande estrutura. E gostaria de aqui, né, pedir o voto de todos os colegas advogados e advogadas no próximo dia 29, na chapa 2, e gostaria de propor aos nossos colegas que estão aqui debatendo que hoje seja, né, um debate de ideias e não de pessoas. Espero que todos eles, ambos, né, concordem que nós devemos debater de forma propositiva e não através de ataques pessoais. Perfeito. Tempo também de 2 minutos. Queremos aqui agradecer os candidatos aqui respeitando rigorosamente o tempo nesse primeiro bloco e principalmente a você que está em casa. Muita gente aqui, estou vendo no celular, interagindo, apoiadores das 3 chapas aqui, e é isso que a gente julga ser um debate de alto nível, um confronto de ideias, pensando no futuro da advocacia de São Caetano do Sul, para uma classe tão importante que é a classe dos advogados, enfim, temas tão importantes em pauta nesse momento. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui de 2 minutos, mas é também um intervalo interativo. Assim que a gente tirar a transmissão aqui do estúdio, você vai acompanhar os destaques do dia na voz do Carlos Carvalho aqui, começando pela cidade de Mauá, e 2 minutos cravados no relógio, a gente volta com o segundo bloco, aí sim a pergunta entre os candidatos, tá certo? É o debate aqui promovido pelo Repórter Diário entre os candidatos da OAB São Caetano do Sul, eleição dia 29, hein? Legal, pessoal, continue ligado aí, voltamos em 2 minutos. Com o objetivo de facilitar o acesso aos exames de corpo de delito, foi inaugurado nesta quarta-feira o posto avançado do Instituto Médico Legal em Mauá. O equipamento instalado em uma das salas da sede da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres vai funcionar todas as quartas-feiras entre 14 e 16 horas. Os dias e horários podem ser ampliados caso haja demanda e profissionais suficientes para o trabalho. Este posto vai atender aos casos de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, com prioridade para as mulheres. Mais detalhes no site www.reporterdiario.com.br. Carlos Carvalho, de Mauá, para o RDTV. Newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado.
Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. Aí, 2 minutos cravados, hein? Estamos de volta aqui com esse debate entre os candidatos à presidência da OAB, subseção de São Caetano do Sul. Lembrando, você advogado, você inscrito na subseção de São Caetano, está aí apto, está em dia com as suas obrigações. Eleição no próximo dia 29 de novembro, contagem regressiva a 8 dias, horário de votação das 9 da manhã às 5 da tarde. O Repórter Diário promovendo esse confronto de ideias. Nesse segundo bloco, nós vamos ter o espaço voltado aqui à pergunta e resposta dos candidatos. Dinâmica muito simples. Vou sortear aqui quem fará a pergunta, 30 segundos para a pergunta, você tem a resposta em 2 minutos, réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto. O combinado, aqui previamente acertado com as assessorias, com os candidatos, neste segundo bloco, nós teremos cada um fazendo 2 perguntas e também respondendo 2 vezes. Então, até organizamos aqui inicialmente, até para dar mais fluidez ao debate, eu vou sortear quem vai iniciar a pergunta, ele já escolhe, mas automaticamente ele já vai fazer as 2 perguntas deles aos 2 candidatos aqui presentes, para assim a gente ter fluidez no debate, tá? Vamos sortear aqui então quem vai ser o primeiro candidato a perguntar. Candidata Joyce Mazzali. Candidata Joyce Mazzali, a senhora quer começar fazendo pergunta a qual dos 2? Pode ser o Daniel. Doutor Daniel, qual o tema que a senhora escolhe? Eu vou escolher ética. Ética, ok. A senhora tem 2 minutos, aliás, desculpa, 30 segundos para a sua pergunta. Doutor Daniel, eu gostaria que o senhor me informasse, que o senhor dissesse a opinião a respeito da ética. Quando chega um reclamante na comissão de ética, o senhor acha que deve se instaurar logo um processo contra o advogado, ou o senhor acha que deve-se primeiramente ter uma conciliação, ver o que está acontecendo realmente de fato entre o advogado e a pessoa que foi fazer a reclamação? Qual é a sua opinião a respeito disso? Vamos zerar o cronômetro. O doutor Daniel terá 2 minutos para responder a pergunta. Boa pergunta, doutora. Inclusive, isso é uma das nossas propostas, fazer a conciliação prévia entre o reclamante e o advogado, para que a subseção já não encaminhe direto para o Tribunal de Ética e Disciplina, porque às vezes é um mal entendido, o advogado não incorreu em nenhuma indisciplina do nosso código. Então eu acho importante, isso vai ser instaurado, se eleitos, e acho muito importante fazer essa conciliação. É a nossa proposta, é a proposta da Chapa 1, eu acho muito importante essa pergunta. É isso. Pode encerrar o tempo? Perfeito. Então, 1 minuto para a sua réplica, doutora. Eu também acho de suma importância essa parte da conciliação, porque muitas das vezes é um problema relacionado a honorários, na maioria das vezes é relacionado a honorários. Eu fui funcionária da OAB por uma época e eu trabalhei no Tribunal de Ética e lá a maioria das reclamações que vinham tinha a ver com honorários. Então, eu acredito que a gente trazendo para tentar fazer uma conciliação prévia, que é também uma das nossas propostas da nossa chapa, é muito importante com relação a isso também. Inclusive, em Portugal, já é uma coisa que se faz lá. Então, por que não trazer isso também para cá? Acho que é uma coisa que ajudaria bastante, não ter que repassar já para o tribunal, já se resolveria por aqui mesmo. Satisfeita com a... Ok. Doutor Daniel, mais 1 minuto para a sua tréplica. Muito importante, parabéns pela proposta também, que vai de acordo com o da Chapa 1, doutora Joyce. E muitas vezes é um desentendimento banal entre cliente e advogado. Às vezes por atendimento, tem muitos clientes hoje com a facilidade do cliente ter contato com o seu advogado através de um WhatsApp ou até mesmo de uma rede social. O cliente às vezes se sente abandonado e às vezes o advogado está atuando. Então, é necessário fazer essa conciliação, que a OAB intervenha, como a gente sempre fala no meio jurídico, antes um mau acordo do que uma boa demanda. Então, é muito importante essa conciliação e espero que seja, de fato, instaurada em nossa OAB de São Caetano, doutora.
Perfeito. Zeramos o cronômetro e já seguindo aqui para a dinâmica, a doutora Joyce já vai fazer a pergunta também ao doutor João Paulo. Qual o tema da pergunta, doutora? É fomento de palestras e cursos. Perfeito. A senhora tem 30 segundos para a sua pergunta. O que o doutor pretende fazer para trazer palestras interessantes para a advocacia e como que você pretende fazer para divulgar essas palestras? Perfeito. Vamos zerar aqui o cronômetro. 2 minutos para a sua resposta, doutor João Paulo. Bom, doutora, como presidente da Comissão de Cultura e Eventos que nós fizemos aqui, nós tivemos nesses 3 anos aqui de trabalho, mais de 90 palestras nesses últimos 3 anos. Tivemos palestras mais variados temas, tivemos palestras de comissões, inclusive da comissão que a doutora é vice-presidente da área da saúde, tivemos da comissão de diversidade sexual, de direitos humanos, de direito civil, tivemos vários workshops durante todo o dia, tratamos sobre reforma trabalhista, fizemos cursos sobre a reforma do CPC. Então, sobre palestras e cursos na OAB, acho que essa área, a OAB realmente ela está muito bem servida. Mas eu acho que a grande novidade da nossa OAB foi na área de comunicação. Nós estamos temos na proposta número 2, que fala sobre o desenvolvimento do site portal mais interativo a partir já de janeiro, que isso pode fomentar e facilitar aos advogados, trazendo assim uma melhora na comunicação dos advogados. Também trazer o aplicativo que facilita os advogados, através de baixando o aplicativo, dos advogados abaixando o aplicativo, facilita com que os advogados e advogadas tenham acesso na comunicação e saber os avisos e quais são as novidades da OAB no seu dia a dia. Inclusive, eu acho que também é interessante que a OAB consiga se aproximar dos veículos de comunicação, como o Leandro Amaral, como os meios de comunicação, os jornais, tudo, para assim conseguir avisar quais são os eventos que nós temos, não somente palestras, como também os eventos sociais que a OAB tem no seu dia a dia. Doutora Joyce, 1 minuto para a sua réplica. Eu acho importante o meio de comunicação ser melhor, porque atualmente, por exemplo, lá no nosso escritório, nós somos em 8 advogados, então somos 5 sócios e 3 associados. Lá, 3 recebem e-mail, os outros não recebem e-mail. Então, nós nem sempre sabemos do que se trata, do que é a palestra, a gente não sabe. Quando a gente vê, a palestra já aconteceu. Então, inclusive, uma das nossas propostas é de fazer grupos de WhatsApp, cada um da sua área, para informar os advogados sobre essas palestras que andam acontecendo, porque realmente atualmente a gente não anda recebendo e quando recebe, um ou outro recebe. Então essa falta de comunicação, eu acredito que dificulta bastante em saber o que anda acontecendo dentro da OAB. Doutor João Paulo, 1 minuto para a sua tréplica. Engraçado, mas eu acho que sempre via a nossa candidata em vários eventos da OAB, e também a nossa conselheira, a doutora Rosângela, sempre presente nos eventos, inclusive da doutora Gilda, que ela mesma me pediu para que fosse colocada no nosso evento lá, e fez uma brilhante palestra lá falando sobre prerrogativas na OAB, e foi muito bem recepcionada. Sempre foi muito importante a presença da nossa conselheira durante esses 3 anos na OAB, levando os eventos lá na nossa subseção. Mas, como eu disse, eu acho que os aplicativos, o site, o portal, essa comunicação com os veículos de comunicação e também a ideia dos grupos de WhatsApp, eu acho que é uma boa ideia, doutora Joyce. Eu, vindo a ser presidente, eu também prontifico a adotar essa ideia da doutora e colocar em prática essa ideia e vir colocar à disposição dos advogados. Perfeito. Vamos a mais uma rodada, sortear o candidato que fará a pergunta. Doutor João Paulo Borges. Doutor João Paulo, quem vai responder primeiramente seu questionamento? Primeiro eu vou fazer a pergunta para o doutor Daniel. Qual o tema? Vou falar sobre a mulher advogada. Perfeito. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. O doutor Daniel falou muito sobre a renovação e eu gostaria até de falar sobre, então,
falando de renovação, vi que várias propostas, o doutor Daniel fala sobre reformulação do Plajan. Então, quais seriam as ideias sobre melhora e reformulação do Plajan? Doutor Daniel, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, a nossa proposta é intensificar a atividade do Plajan, né? Hoje sabemos que já existe, está em funcionamento. Então, a ideia é sempre intensificar. Nenhum trabalho é tão bom que não possa ser melhorado. A gente quer criar convênios com a prefeitura, com assistente social, com psicólogos, para dar esse atendimento a essas pessoas que vão lá. Inclusive, juntar a advocacia para dar assistência também jurídica a essas famílias que sofrem. Tanto o Plajan atende não só as mulheres, mas também como idosos e adolescentes. Então, acho necessário intensificar sempre essa proposta, por isso essa proposta está em nosso plano da Chapa 1, para melhorar a cada dia mais. E sempre observando também a atividade. Eu acho que a experiência mostra o caminho. Então, hoje, você está na diretoria, tem uma visão. Eu, a partir do momento, se eleito, vou ter uma nova visão e, a partir dessa visão, tomar medidas que achar necessário para melhorar o serviço. Se estiver a contento, vamos manter o serviço e, se não tiver, vamos fazer correções no que tiver que ser feito, mas, principalmente, eu acho que são esses 3 fatores, doutor João, que é a assistência psicológica, assistencial e jurídica, que é o que essas pessoas merecem e precisam da nossa classe. Tem mais 30 segundos ou pode encerrar? Perfeito. Doutor João Paulo, 1 minuto para a sua réplica. Bom, doutor, sobre essa renovação, gostaria de informá-lo que já existe esse atendimento assistencial e psicológico já amparado junto com o convênio, né, junto à prefeitura. Então, só para informá-lo, já é feito esse atendimento, também é feito o atendimento junto com enfermeiros, quando é necessário, e também o atendimento, né, já juntamente à advocacia, né. Mas realmente sempre é possível melhorar, né, o trabalho ser feito, e isso eu acho que a nossa proposta junto ao Plajan, além da melhora estrutural, é fazer também um trabalho preventivo em escola, junto com a Secretaria de Educação, levar o atendimento preventivo, fazer palestras educacionais, fazer uma parceria junto com a Secretaria de Educação e fazer justamente ir também nas escolas particulares, junto com esse trabalho assistencial que pode ser feito nas famílias e junto aos idosos e crianças, né? Doutor Daniel, 1 minuto para a sua tréplica. Justamente, doutor, por isso que eu gosto de ressaltar que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Se está funcionando, tem que ser mantido, vai ser continuar, dar continuidade ao trabalho. Não é porque eu sou de uma chapa diferente que eu vou desconstruir tudo que vem sendo feito, né? E, inclusive, preciso ressaltar também a questão do pós-atendimento. Porque, às vezes, a mulher ou a vítima vai até a delegacia, é atendido e depois é esquecido. Não sei como é que funciona hoje isso. Mas também fazer um atendimento posterior, de tempos em tempos, acompanhar para ver se não há reincidência sobre essa mesma pessoa, sobre essa mesma família, para ver se não foi desamparado, seja pela prefeitura, na questão psicológica, na questão de saúde e na questão assistencial. Então, o verbo que eu uso é intensificar as atividades da OAB no Plajan. Doutor João Paulo agora vai fazer a pergunta para a candidata Joyce. Doutor João Paulo, qual o tema da pergunta? A valorização da profissão. Perfeito. 30 segundos para a sua pergunta. Doutora Joyce, que é minha a companheira na nossa atual gestão, como vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde, o que a doutora tem em mente visando a valorização da nossa profissão? Doutora Joyce, 2 minutos para a sua resposta. É muito importante para a valorização do advogado a fomentação de cursos, né? É muito importante isso. Por quê? Porque atualmente a advocacia, durante todo o nosso período, desde a época da faculdade, nós sabemos o quanto é importante nós fazermos cursos para poder se atualizar periodicamente, sempre novas leis, novos códigos entrando. Então, é muito importante para valorizar o advogado a fomentação de cursos que tenham a ver com o que está acontecendo atualmente.
Outra coisa também importante com relação a isso é fazer com que o advogado saiba chegar no cliente, como saiba fazer para pedir a ele, para solicitar ao cliente, o valor do honorário, como vai fazer isso, como será tratado sobre isso. Isso daí também é muito importante a gente trazer para o jovem advogado que vem chegando agora, porque muitas vezes esse jovem advogado não sabe como chegar no cliente para fazer isso, não sabe fazer um contrato. Então, é uma coisa que nossa chapa também quer trazer para a advocacia, para o jovem advogado com relação a isso. O advogado da advocacia anda muito desvalorizado atualmente, então eu acredito que é sempre importante a gente estar trazendo cada vez mais coisas atuais para o advogado, para ele poder saber como trabalhar, para ele saber ficar expert naquilo que ele pretende se especializar. E então é uma proposta da nossa chapa isso, essa fomentação de mais cursos, de também fazer com que o jovem advogado venha para a OAB, para ele saber também como se apresentar para o cliente dele. Doutor João Paulo, 1 minuto para a sua réplica. Acho muito bom o que a doutora Joyce falou e eu concordo em alguns pontos. Eu acho que 2 pilares que a doutora Joyce falou, nós temos que investir fortemente nessa visão da valorização do advogado perante a sociedade, mostrar para a sociedade o quanto é importante consultar um advogado, quanto é importante a sociedade procurar um advogado no momento em que ele tem uma situação, até antes de ter o problema, procurar e consultar o seu advogado. Trazer a jovem advocacia para dentro da OAB, para ela saber como se portar, como ela tem que procurar começar a sua carreira, visar ser orientada, começar. E também a capacitação do advogado. E por isso que nós investimos muito nessa gestão, em diversos cursos, em diversas palestras, fomentamos uma gama variada de temas e foi um grande pilar do nosso mandato nesses últimos anos e vamos continuar inovando. Doutora Joyce, 1 minuto agora para a sua tréplica. É muito importante esse reconhecimento do advogado perante a sociedade. Atualmente a gente vê a advocacia muito desvalorizada em diversos temas. Muitas das vezes as pessoas nem nos procuram, porque já vão direto no fórum, acham que podem se solucionar os problemas indo direto lá, e não é bem assim. Por isso que a gente sempre tem que estar se atualizando, passando para as pessoas que sim, o advogado é importante para o Estado Democrático de Direito, o advogado tem que estar presente sim dentro da sociedade, e a nossa proposta da Chapa 3 também é trazer as pessoas para a casa do advogado, para a pessoa saber o que pode estar sendo feito no problema dela, sempre a prevenção antes de poder entrar com qualquer tipo de ação, é muito importante isso. Perfeito, tempo então esgotado e agora, obviamente, aqui no nosso recipiente, falta o doutor Daniel Ferreira fazer as suas considerações. A sua pergunta vai a quem inicialmente, doutor? Vou perguntar ao doutor João. Perfeito, qual o tema? Prerrogativas. Prerrogativas, 30 segundos para a sua pergunta. Doutor João, são 8 horas da noite. Se porventura um advogado agora de São Caetano tiver algum problema na cidade, onde que ele vai procurar, para quem ele vai ligar? Eu me dei o trabalho, antes de vir para cá, de procurar em algum site, em algum lugar, alguma coisa sobre prerrogativas, e não encontrei nada. Onde esse advogado ele vai ter apoio, agora considerando que a OAB está fechada nesse momento? Ele vai ter... 2 minutos, doutor João Paulo, para a sua resposta. Ele vai ter apoio, assim como o colega teve nesse ano, no dia que ele precisou, nesse ano no SAESA, do Dr. Bertoldo, foi muito bem atendido. Eu lembro, em menos de 1 hora recebeu o atendimento do Dr. Bertoldo lá, foi prontamente atendido em menos de 1 hora da nossa comissão de prerrogativas, ou então até do Conselho Regional de Prerrogativas. Dr. Juventino, que é o presidente da comissão, tem lá o seu telefone à disposição, e com certeza ele vai poder solucionar o problema, ou então, se não for possível receber o atendimento, cabe a algum membro da diretoria, nesse caso, atender o colega. Mas é bom o colega perguntar, porque nesses 3 anos nós fizemos uma reformulação total na Comissão de Prerrogativas, expandindo hoje a Comissão de Prerrogativas para mais de 20 membros,
Hoje nós temos a comissão de prerrogativas com mais de 20 membros, então hoje nós temos uma capacidade muito maior do que nós tínhamos anteriormente. Eu entendo até que o colega foi muito bem tratado, né, e foi solucionado o problema naquela questão, né. Nem sempre é o caso, né, de atendimento da prerrogativa naquele momento. Muitas vezes o colega ele pode ser solucionado por meio do telefone, ou às vezes mesmo em loco, é portado lá, ou até, né, num caso até de emergência, é chamado até o representante da Ordem de São Paulo, se não for o caso de ter o representante aqui da nossa regional. Até vi na questão do colega que tinha a proposta do Disque 24 horas, né? Mas eu acho que esse caso já existe até essa possibilidade, mas até pergunta assim ao colega qual que é a sugestão, né, dessa sua proposta a ser feita, e você pode explicar aqui na nossa réplica. Doutor Daniel, 1 minuto para a sua réplica. Justamente, doutor João, acho que o doutor não entendeu a pergunta, né? Não falei sobre atendimento. A questão é, hoje eu sei quem é da prerrogativa, eu tenho um número de telefone. Porventura, um advogado de fora que vá até a nossa cidade, hoje a gente tem a internet como meio. E não tem disposto em local nenhum quem é o responsável por aquele dia. Muitas ocorrências acontecem, inclusive aos finais de semana. E esse advogado ele não sabe para quem ligar, a quem recorrer. Hoje a OAB não dá esse suporte para a advocacia. A minha proposta é colocar durante o dia, fazer banners indicando o número e o nome da pessoa que está de plantão na prerrogativa naquele dia. Inclusive, implantar o sistema 24 horas, informando no site da OAB, para que se isso venha a ocorrer nas madrugadas, para muitos isso acontece muito para os advogados criminalistas, e também aos finais de semana, para que esses advogados sejam atendidos. Doutor João Paulo, 1 minuto para a sua tréplica. Então, doutor, é o que eu estou dizendo, o Conselho Regional de Prerrogativas da região tem esse serviço que é disponibilizado para o colega da região. Então, é o que eu estou falando, existe esse serviço e é colocado à disposição do colega que tem essa dificuldade. Agora, realmente, se o colega não tem essa informação no portal, se não sabe o telefone, realmente é um erro de comunicação da nossa OAB, e isso deve ser solucionado, e vai ser solucionado por mim, por você ou pela doutora Joyce, quando nós assumirmos o cargo de presidência, e até com o novo site e portal, que é uma das propostas que nós temos aqui, será solucionado esse caso, que nós tomarmos a posse da presidência. Perfeito, tempo esgotado. Para finalizar esse bloco, o doutor Daniel tem 30 segundos para fazer a pergunta à doutora Joyce. Qual o tema, doutor Daniel? Gestão administrativa e física. 30 segundos para a pergunta. Doutora Joyce, considerando hoje que a nossa OAB quer construir uma sede num logradouro, num imóvel sem número, Rua Capivari sem número, um imóvel sem matrícula, qual a viabilidade que a doutora vê dessa construção sendo feita num local que alaga e com financiamento do BNDES? A doutora acha viável para a OAB? Doutora Joyce, 2 minutos a partir de agora para a sua resposta. Então, a chapa 3, nós não achamos viável essa construção nesse local, por diversos motivos. Primeiro, com relação ao alagamento em si, que nós sabemos que lá é um local que alaga demais. Outro motivo também é uma região escura, o que pode ocasionar alguns assaltos no local. Provavelmente não vai ter como fazer um estacionamento para aglomerar muitos carros, o que vai fazer com que esses carros tenham que ficar estacionados nas ruas, e pode também trazer muitos assaltos aos próprios advogados nas saídas de cursos, que são até mais tarde no caso. Então, nós não somos a favor. Outra coisa também que o doutor disse, que vai ter que ser feito o empréstimo do BNDES, vai ter que cravar muita coisa lá, porque é um buraco o lugar, o que vai trazer mais gastos ainda ao OAB, que eu acho que não é o que nós queremos agora. A anuidade já é muito cara, já para nós queremos que a anuidade seja aumentada para poder levantar uma casa do advogado naquele local. Então, por isso, acho que tem muitos pontos negativos e quase que nenhum ponto positivo.
Eu lembro do começo da minha carreira, 14 anos atrás, que eu não tinha um carro para poder me deslocar entre a OAB e o fórum. Eu fico pensando, um advogado que esteja nessa minha situação, de 14 anos atrás, que também não tem um veículo, ele é um jovem advogado. Para ele ir da casa do advogado, que seria neste local, até o fórum, ele não consegue ir a pé, o que hoje em dia a gente consegue fazer. Mas ele não consegue ir a pé, ele vai ter que pegar um Uber ou vai ter que pegar um ônibus para poder se deslocar lá. Então é tanto ponto negativo que eu não consigo enxergar um ponto positivo para fazer essa casa do advogado nesse local que, né, inclusive só tem uma pedra, né, só inauguraram uma placa lá e nada mais além disso. Então nós não somos a favor. Doutor Daniel, 1 minuto para sua réplica. E vale lembrar que a pedra ela foi apresentada na casa do OAB e não no local. Nem isso fizeram. E também temos que lembrar que esse local fica a 10 metros do rio, que é um esgoto a céu aberto. Com esse tocante, como já é um projeto que se diz estar em andamento, que não tem transparência para nós advogados, a Chapa 1 quer fazer um referendo e perguntar ao principal interessado, o advogado, sobre a viabilidade, se ele quer ou não quer a construção dessa sede nesse local. Esse é o desejo da Chapa 1, perguntar ao advogado. Doutora Joyce, 1 minuto para sua tréplica. Interessante fazer o referendo, porque eu acredito que a maioria dos advogados, pelo menos os de meu conhecimento, não são a favor de fazer essa casa do advogado. Somente a atual gestão mesmo que acha que é um local viável para se construir essa sede nesse local. Inclusive, tem outras pessoas que já tentaram fazer outras coisas nesse mesmo local e, ao ver o local como desistiram no mesmo momento. Então, é um local realmente não viável para se fazer essa casa. Perfeito, dessa forma encerramos o segundo bloco aqui, o debate com os candidatos à presidência da OAB, subseção de São Caetano do Sul, agradecendo mais uma vez o respeito dos candidatos em relação ao tempo e principalmente ao internauta que nos acompanha, que é o principal interessado, você advogado, advogada de São Caetano, que vai às urnas no próximo dia 29 de novembro, das 9 da manhã às 5 da tarde. Ponto final no segundo bloco, nós vamos a um rápido intervalo da mesma forma. 2 minutos cravados aí no relógio, mais uma prestação de serviços do Carlos Carvalho, desta vez dando informações importantes sobre o CAGED, o Cadastro dos Empregados e Desempregados, e na sequência voltamos com o terceiro bloco, mais um momento de pergunta entre os candidatos. É o debate no Repórter Diário com os candidatos à OAB 2018, subseção de São Caetano. Até já! Olá, internauta ligado no RDTV. Hoje foram divulgados os números do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego no Brasil. E em relação aos números do ABC, no mês de outubro deste ano, foram criados 21.308 empregos. Esse número é maior que do mesmo mês do ano passado. Em outubro de 2017, foram criados 19.839 empregos. A cidade que mais criou emprego aqui na região do ABC foi São Bernardo do Campo, com 6.813, seguida por Santo André, 6.188, e em terceiro, São Caetano do Sul, com 3.793. Também houve um aumento das demissões aqui na região. No ano passado, em outubro do ano passado, foram 18.694 demissões, e esse ano, 21.204 pessoas perderam seus empregos. Então, aí o aumento tanto do emprego quanto do desemprego aqui na região do ABC Paulista, ainda resquícios da crise econômica que vive o Brasil. Lembrando que mais detalhes sobre a pesquisa do CAGED e também de outras informações aqui da região do ABC Paulista, você confere no nosso site, reporterdiario.com.br. Abraço! O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu... Pois não, pessoal, rapidamente aí de volta com o terceiro bloco.
Debate dos candidatos à presidência da OAB, subseção de São Caetano do Sul, noite desta quarta-feira, 21 de novembro de 2018, contagem regressiva aí, 8 dias para a eleição na OAB, e aqui hoje o foco, a pauta, voltada à subseção de São Caetano do Sul. Mais uma vez agradecendo também você que está aí no outro lado, na telinha, na telona do seu celular, no seu computador, interagindo. Hoje, como o Carlos Carvalho já deixou o texto aí, o comentário fixado, excepcionalmente hoje, não estamos interagindo com todos os comentários aqui, centenas de comentários em relação à participação, mas sem dúvida é importante o seu registro, primeiro como forma de apoio à chapa que você acha peculiar em relação ao comando deste próximo período de São Caetano do Sul, e até para que os outros advogados também possam se interagir cada vez mais e se inteirar dos temas que envolvem o dia a dia da subseção de São Caetano do Sul. Neste terceiro bloco, da mesma forma, mesma dinâmica do bloco anterior, pergunta entre os candidatos. Eu vou sortear aqui quem começa este terceiro bloco. Candidato João Paulo Borges Chagas, a quem o senhor dirige inicialmente a pergunta? Doutor Daniel. Doutor Daniel, da mesma forma, 30 segundos para a sua pergunta. Falar sobre honorários. Certo. O que o colega tem em mente quanto a esse tema? 2 minutos para a resposta, doutor Daniel. Honorários é um tema muito restrito, embora foi colocado pela doutora Joyce. A gente tem hoje a tabela de honorários da OAB, que é colocado pela seccional de São Paulo, mas eu queria ressaltar uma questão que está dentro da nossa proposta, que vem de acordo com a questão de honorários. Hoje nós temos a figura do correspondente jurídico, que é o advogado que presta serviço para outro advogado de fora. E a gente tem acompanhado aí no meio jurídico que o que acontece? Muitas vezes estão querendo pagar um valor ínfimo, para não dizer ridículo, de R$50, R$30 por uma audiência. Então, nós queremos fazer cumprir, que essa tabela da OAB seja cumprida de uma forma efetiva, para que o advogado seja respeitado e valorizado. Afinal de contas, alguém que estudou 5 anos, despendeu um valor enorme para estudar. Não é possível que alguém ofereça um valor tão pequeno. Então, na questão dos honorários, eu acho que também a OAB deve passar essa questão da valorização do advogado, para que o cliente do advogado não se sinta lesado ao ver, às vezes o advogado cobra um determinado valor e o cliente acha um absurdo, né? Mas não vê todo o trabalho que é feito atrás de uma mesa, atrás de um computador. Então, eu me sinto meio restrito a esse tema, por questão de hoje já haver aí a tabela de honorários de São Paulo. Mas eu vou prezar, dentro das nossas propostas, tudo que envolver pagamentos a advogados, fazer cumprir essa tabela, doutor. Eu acho que isso é primordial para a OAB defender essa questão. Doutor João Paulo, 1 minuto para a sua réplica. Entendo que são essas duas balizas. De fazer esse trabalho educacional, de defender a tabela da OAB, defender de forma veemente, como o Daniel falou, a tabela da OAB, seja nos correspondentes, seja exigindo que seja cobrada consulta, que também é fazer essa política da OAB, exigir que os colegas cobrem consulta, cobre o valor que é exigido pela tabela da OAB. Por exemplo, o item 6.4 da nossa tabela da OAB, que fala do divórcio consensual extrajudicial, que exige que se o valor seja de R$ 2.878,29, que a gente cobre, então, esse valor mínimo de R$ 2.878, e também fazer um trabalho junto à sociedade de valorizar o advogado, de valorizar o trabalho preventivo do advogado, que a sociedade procure advogado de forma consultiva, que nós façamos com que a sociedade procure advogado, consulte advogado, e que a sociedade entenda que o advogado não é custo, o advogado é investimento. O advogado tem que ser sempre valorizado. Doutor Daniel, 1 minuto agora para a sua tréplica. Justamente. Eu acho que isso é uma questão muito importante, que aí eu acho que envolve toda a nossa classe. Eu acho que nenhuma das chapas tem uma bandeira sobre isso, porque é uma questão unânime. Inclusive, a OAB fiscalizar também os grandes escritórios, para ver como eles estão cobrando seus honorários, se não estão praticando valores que favoreçam somente a esses escritórios. Porque, às vezes, a gente ouve dizer que escritório X está cobrando muito abaixo da tabela.
Então, a gente tem que valorizar a advocacia. A OAB tem esse papel fundamental com esse tocante aos honorários advocatícios. E esse é o nosso papel da OAB, e com a Chapa 1, nós vamos ficar em cima dessa questão dos honorários advocatícios. Doutor João Paulo, agora, obviamente, pergunta a doutora Joyce, o senhor tem 30 segundos, qual é o tema? Advocacia sênior. Pois não. Queria perguntar para a minha colega, qual a sua proposta para o advogado sênior que tanto fez e tanto faz pela nossa OAB? 2 minutos, doutora Joyce, para a resposta. Nós temos que lembrar que o advogado sênior pode ser aquele advogado que já está lá na OAB há muitos anos e pode ser também um advogado que está recém-formado agora e chegando, né, aos quadros da ordem. Uma das nossas propostas da Chapa 3 é trazer workshops aos sábados para esses advogados. Para quê? Para poder informá-los sobre peticionamento eletrônico, dos sistemas ESAGE, do PJE, que a gente sabe que nós, jovens, já temos tantos problemas, já é tão complicado para nós, e para eles que são mais idosos, eu vejo pela minha mãe como é complicado, às vezes, mexer num aplicativo. Então, nós queremos trazer esse workshop para o advogado sênior. Outra coisa também que nossa proposta da Chapa 3 é que nós vamos levantar todos os advogados com mais de 70 anos dentro da subseção de São Caetano para verificar e trazer a isenção da anuidade para esse advogado. Por quê? Todo advogado acima de 70 anos, eles têm direito à isenção da anuidade e nem todos sabem disso. Então, nós faremos esse aparato para todos os advogados que tenham acima de 70 anos para ajudá-los na documentação necessária e trazer essa isenção da anuidade. Nós também vamos trazer de volta as danças de salão que já tinha nas gestões anteriores, que fazia tão bem aos advogados sêniores, eles gostavam muito, e os campeonatos de xadrez, de dama, porque isso também faz com que o advogado volte para casa do advogado. Então, essas são algumas das nossas propostas para o advogado sênior. Doutor João Paulo, 1 minuto para a sua réplica. Doutora, aqui até na nossa proposta número 15, né, da nossa coisa, fala aqui justamente do plantão de apoio para os problemas com ESAGE, PJE, para o advogado sênior, né, que é muito importante, né, porque o advogado sênior realmente tem essa dificuldade com o processo digital, que afastou realmente o advogado sênior da nossa OAB. Então, justamente essa recuperação do advogado sênior de volta para a OAB, com essa recuperação, né, recriando a comissão do advogado sênior, com eventos como o campeonato de xadrez, como os eventos, como as danças de salão, que já existiam antigamente na OAB, realmente é a nossa proposta também, já que existente com a comissão do advogado sênior, trazendo também para que o advogado venha passar a sua experiência dentro da OAB para o jovem advogado, essa intercomunicação com o jovem advogado, passando o seu fomento, ensinamento para o jovem advogado e experiência de interlocução com o jovem advogado, que eu acho que é muito importante. Doutora Joyce, 1 minuto agora para a sua tréplica. Isso é muito importante, inclusive no workshop nós vamos fazer essa interligação do jovem advogado com o advogado sênior. Por quê? Porque o jovem advogado pode estar ensinando o advogado sênior na questão do peticionamento eletrônico, já que nós temos menos dificuldade com relação a isso, e o advogado sênior com a experiência dele com relação ao direito em si, né, que já é uma pessoa vivida, sabe muito mais com relação a isso. Então, esses workshops vão trazer o advogado de volta para a OAB, mas também vai poder fazer essa ligação entre o advogado jovem e o advogado sênior, que é super importante. Ambos vão aprender, né, de ambas as formas. Perfeito, mais uma rodada aqui de pergunta entre os candidatos. Quem fará agora a pergunta será a doutora Joyce Mazzali. Doutora, a quem a senhora dirige a pergunta? Eu dirijo ao doutor João. 30 segundos para a sua pergunta. É sobre comunicação. Como o doutor pretende melhorar a quase inexistente comunicação que está tendo atualmente na 40ª subseção de São Caetano? Doutor João Paulo, 2 minutos para a sua resposta. Bom, doutora, como a gente já falou no primeiro bloco, uma das nossas propostas aqui nós temos, primeiro, o desenvolvimento do site portal mais interativo a partir já de janeiro de 2009. Então, nós vamos trazer o site portal
novo da nossa OAB, que também acho que é muito importante. Nós temos um veículo de comunicação, né, com o portal, traz uma novidade para a OAB, é uma necessidade, já que nós temos mais, como nós falamos aqui, o Leandro, temos mais de 2.500 advogados. A criação de aplicativo para celulares, que é importante também. Eu acho que isso facilita. Hoje todo mundo tem celular. A colega aqui, como foi destacado no currículo, dona de blog, tem no Instagram. Então você sabe qual é a importância mesmo dessa comunicação interativa. Eu acho que é importante também, nós temos aqui a criação de uma revista digital mensal, que eu também vi que é proposta de outras chapas também. E eu acho que essa revista digital mensal nós conseguimos trazer informações muito mais rápidas e de interesse até de petições, de jurisprudências, de informações que são do cotidiano diário. Também nós temos aqui a ideia de trazer painéis interativos dentro da sede da OAB, que eu acho que nós precisamos reformular todo esse meio de comunicação, até a parte da fachada da OAB, de tornar ela mais moderna. E também a revista trimestral da OAB, porque eu acho que é viável, é possível, nós já fomos atrás, vimos parceiros possíveis. Eu acho que é importante também você criar esse canal de comunicação para a OAB. Doutora Joyce, 1 minuto para a sua réplica. Realmente, nós temos que, como uma das nossas propostas da Chapa 3, essa criação de grupos do WhatsApp, dividido por áreas de especialidade do advogado. Então, isso vai ser um grande comunicador, porque atualmente a maioria das coisas é feito por WhatsApp, nós fazemos compras, falamos com a professora dos nossos filhos, o tempo inteiro, inclusive com clientes. Então, isso é uma das nossas propostas, é trazer esses grupos de WhatsApp, porque isso vai definir muito. Outra coisa também que nós vamos trazer é o Arauto de Volta, que é um jornal que vai informar tanto a população quanto aos advogados o que está acontecendo na casa, o que tem de novo na casa do advogado. Claro que isso não vai sair dos cofres da OAB, a gente vai atrás de publicidade, o que é importante também, e trazer esse arauto que vai também ajudar a fazer essa comunicação maior para os advogados. Doutor João Paulo, 1 minuto para a sua tréplica. Vejo que na questão do arauto, que também já existia antigamente, ela se adequa aqui às nossas propostas, né, da revista digital e também se não for jornal, uma revista física, e também aí a gente se diferencia na questão do aplicativo e do portal digital. Mas eu acho que é importante também, como eu frisei no segundo bloco, nós nos aproximarmos do veículo de comunicação, nos aproximarmos do Leandro, de outros canais de comunicação, nos procurarmos, trazermos, né, informações e publicações que sejam importantes, né, para os veículos de comunicações regionais, porque a população tem interesse em saber da OAB, mostrar para a população quanto é importante saber do mundo jurídico. Né, vir para se colocar à disposição, né, da mídia e colocar todas as comissões em destaque, não só os diretores da OAB, mas colocar os presidentes de comissões, colegas, né, que possam ser importantes, trazer notícias da OAB e do direito. Doutora Joyce, pergunto agora ao doutor Daniel, qual o tema? Transparência. 30 segundos. Doutor, o senhor acha que a OAB ela deve informar tudo o que é gasto mensalmente num site ou em mural, enfim, em algum local, para que os advogados possam saber como é que está sendo gasto o dinheiro que chega da OAB de São Paulo, o dinheiro que sai da máquina de xerox lá do fórum? O senhor acha que deve ter essa transparência? Doutor Daniel, 2 minutos para a sua resposta. Excelente pergunta, doutora. Inclusive, essa é uma das bases das nossas propostas, da nossa campanha, que inclusive está alinhada com a do doutor Caio, candidato da seccional, que é a questão da transparência. Hoje a OAB é uma caixa preta. Inclusive se discute até em nível nacional a fiscalização do Tribunal de Contas dos cofres da OAB, porque são bilhões de reais que são arrecadados e não são prestados contas. Eu vou me ater na questão da subseção, doutora. A nossa proposta também é fazer, dentro de um site da OAB, o portal de transparência, em conjunto com a seccional,
né, mostrando não só a questão financeira, mas também as atividades da OAB, porque hoje a gente tem atividades que ninguém sabe que vão acontecer, a gente fica sabendo um dia antes, por exemplo, entrega de carteira, são coisas que não tem transparência alguma. Então, acho muito importante para as finanças, que hoje a gente tem as finanças internas nos cursos da ESA, na arrecadação dos valores de xerox, embora isso tenha reduzido bastante com os processos digitais, mas eu acho que a principal bandeira que hoje a advocacia pede é a transparência. Não só a advocacia, a sociedade pede transparência. E a OAB tem que estar na frente dessa questão. Isso foi o principal motivo que nos veio a apoiar o Dr. Caio Onze em São Paulo, porque ele tem uma proposta de transparência muito boa e a qual também eu, juntamente com a Chapa 1, queremos implantar também em São Caetano. Embora somos uma subseção pequena, né, com quase 2.500 advogados, mas eu acho importante isso, dado que hoje as informações estão todas na internet, ou deveriam estar, no caso nosso, fazer esse portal dando todas as informações, não só financeiras, doutor, mas transparência total na OAB. Doutora Joyce, 1 minuto para a sua réplica. Realmente, é uma coisa que atualmente se faz necessário, né? Nós vemos na política e na OAB, como o próprio doutor disse, que tem que chegar primeiro mesmo, nós temos que ser exemplo. É importante também destacar que uma das nossas propostas também é de fazer esse portal da transparência, junto com o doutor Sergei, que nós estamos juntos lá na Chapa 16 em São Paulo, e trazer desse portal, informando todos os gastos, tudo que se entra dentro da OAB, através do site, também colocar no mural lá da Casa do Advogado, eu acho importante, para todos nós sabermos de onde está saindo o dinheiro, onde está entrando, e poder ficar, né, realmente transparente para todos nós os custos do advogado e na Casa do Advogado. Doutor Daniel, 1 minuto para a sua tréplica. Pois bem, doutora, esse é um tema muito importante que está em voga já há muito tempo e que a OAB vem derrapando nesse tema. Não sabemos o porquê em âmbito estadual, mas eu acho que agora chegou no ápice. Eu acho que depois dessa eleição, muito provavelmente algo vai ser feito e deve ser feito. Em São Caetano, eu proponho fazer dentro do nosso site, que hoje existe um site somente com um link da seccional, né? A subseção não mantém uma atualização de um site com essas informações. Então, eu acho muito importante ter, para que o advogado possa acessar informações gerais sobre a OAB, seja de finanças, seja até de cursos, prerrogativa, lá procurar quem que está lá no plantão do dia. Eu acho que isso é transparência. Hoje a internet está aí, ela é o carro-chefe, e isso não vem sendo utilizado de forma correta. Portanto, a transparência é uma bandeira que deve, sim, ser defendida. Bom, agora para fechar esse bloco, doutor Daniel Ferreira também fará suas perguntas. Inicialmente a quem, doutor Daniel? Para a doutora Joyce. Qual o tema? Bom, já falou do advogado sênior, vamos falar da jovem advocacia. Pois não, 30 segundos para a sua pergunta. Doutora Joyce, sobre a jovem advocacia, quais as propostas, os interesses que vocês têm para a jovem advocacia? 2 minutos, doutora Joyce. Atualmente, o jovem advogado, a maioria que eu conheço, amigos, a gente conversa muito com relação a isso, e eles se sentem um pouco desanimados com relação ao OAB. É o que eu vejo muito. Você fala, eu vou ser advogado, nossa, você vai advogar? Então, a gente ouve muito isso atualmente. Por quê? Porque eles não se sentem motivados a estar comparecendo à casa do advogado, seja para fazer cursos, seja para aprender ali o ofício de advogar. Uma das nossas propostas da Chapa 3 é voltar com os Anjos do Direito, que é uma sala que tinha dentro da casa do advogado, onde o jovem advogado podia fazer os seus primeiros contatos com os clientes dele ali, né? Porque a maioria dos advogados começam, não tem o seu escritório, não tem uma sala onde atender e também não tem recursos para poder alugar uma sala. Então, é importante que se tenha isso. Por que não trazer para dentro da casa do advogado? Afinal, ali é a nossa casa.
Então, é uma das nossas propostas. Também fomentar cursos para os advogados é importante, para ele poder ficar atualizado do que está acontecendo, para poder chegar nos clientes e saber como fazer um contrato, como fazer uma petição, dentro também do site da OAB, que a gente quer que ele entre em vigor, né, de uma vez por todas. Nós pretendemos colocar um banco de petições lá também para ajudar esse jovem advogado que no começo tem tanta dificuldade para fazer uma petição, para elaborar uma petição, e o workshop entre o advogado sênior com o advogado jovem, que isso também vai ajudar bastante esse contato entre eles dois. Então, são algumas das nossas propostas para o jovem advogado. Doutor Daniel, 1 minuto para a réplica. Pois bem, doutora, queria aqui destacar a questão, hoje, o que eu vejo? As universidades, os cursinhos, preparam os acadêmicos para passar no exame de ordem, e não para advogar. Isso é um problema muito sério. Durante essa campanha, a gente vem conversando com colegas, e me deparei com um colega que falou, eu não sei o que fazer, eu passei na OAB, e aí? Então, isso é um problema muito sério, gravíssimo, ao meu ver, que a OAB precisa dar esse suporte. Criamos a proposta de um curso permanente e gratuito de iniciação à advocacia, justamente visando dar essa continuidade para esse jovem advogado, para que ele possa se sentir confiante numa sala de audiência, numa sustentação oral, ou redigir uma peça complexa, fazer um recurso, qual ele não tem muita intimidade. Eu acho que a OAB precisa amparar mais esses novos colegas, para que eles se sintam mais confiantes e mais preparados para exercer a sua profissão. Doutora Joyce, 1 minuto para a sua tréplica. Exatamente, é trazer o advogado para a casa do advogado. Atualmente a gente não consegue enxergar muito isso. Eu acho importante, não só quando ele já se tornou advogado, mas quando ele já está lá para se formar, trazer esse advogado para a casa do advogado. Mostrar, olha, não, você quer advogar? Sim. Você vai conseguir, você vai chegar onde você quer, através de cursos, através de palestras. Nós estaremos aqui para te ajudar, para fornecer o que for melhor, seja lá uma sala para você atender o seu cliente, um curso para te atualizar. Nós sempre estaremos aqui para o que for preciso para te ajudar nesse começo de carreira, que é tão difícil, que nós sabemos que nem sempre é fácil para todos nós. Agora, a última rodada de pergunta. O doutor Daniel vai dirigir a pergunta ao doutor João Paulo. Sobrou um tema, doutor Daniel? Pois não, 30 segundos para a sua pergunta. Função social da OAB. Perfeito. Doutor João, considerando a sua proximidade com os políticos da cidade, inclusive tendo hoje um membro da OAB, que é corregedor de uma autarquia e também suplente de vereador, inclusive o doutor tem como presidente de honra, um cargo que não existe, uma pessoa extremamente ligada à Prefeitura de São Caetano. Como você pretende que a OAB faça alguma função social tendo essas amarras? Doutor João Paulo, 2 minutos para a sua resposta. Entendo que a função social da OAB ela é exercida através da nossa assistência judiciária, onde nós fazemos lá o serviço, prestamos o serviço lá ao atendimento das pessoas que não podem pagar advogado. Nós exercemos a função social através das nossas doações e das nossas filantropias, que é o que a OAB tem que fazer, né, quando tem alguma palestra, não cobra, né, para os advogados fazerem, e temos as nossas doações lá, tudo. Também participando dos conselhos municipais através dos advogados, né, que estão lá. Mas falando sobre um membro da atual diretoria, eu não respondo da minha chapa atual, eu respondo pela atual chapa, né? A atual chapa não tem nenhum membro da minha atual chapa, 5 membros da minha chapa que são ligados a nenhum cargo, né? Eu não sou filiado a partido nenhum, diferente do candidato que está aqui do meu lado, né? Que foi assessor, inclusive, de um candidato a prefeito na última gestão e também foi ligado ao prefeito anterior, né? Não sou, né, ligado, né, a nenhum candidato, né, nenhuma ligação a prefeito. Tenho relações institucionais que são do cargo de direção, que eu entendo que tanto a doutora Joyce quanto o doutor Daniel, se vierem a vencer a eleição, devem ter uma relação institucional que o cargo de diretor tem que ter, de um relacionamento que a OAB deve ser respeitada e deve ser apartidária, e deve ser independente.
É isso que a OAB deve ser, sempre independente e forte. Né? Perfeito? Isso ainda tem 10 segundos. Tinha um pincel, não, mas tudo bem. Perfeito? Então, 1 minuto, doutor Daniel, para a sua réplica. Doutor João, hoje sai, tem a mãe dessa pessoa, que é diretor da OAB hoje, e é membro da sua chapa. Então, tem uma ligação, sim, muito forte, inclusive na sua festa, estavam lá praticamente todos os políticos em atividade no lançamento da sua chapa. Queria ressaltar que eu não fui vinculado, nunca fui vinculado a nenhum grupo político, prefeito. Sou filiado, sim. Eu acho que toda pessoa deve exercer o seu papel na sociedade, junto à política, para cobrar questões. Mas quero aqui dizer que eu nunca fui ligado a nenhum prefeito ou ex-prefeito de São Caetano. E a questão a função social não se dá só nessa questão. Por exemplo, para cobrar coisas como a gente fez neste ano, cobrando questões sobre a taxa do lixo, eu acho muito prejudicial uma chapa de OAB ter esse vínculo direto com a administração pública. Perfeito. 1 minuto, doutor João Paulo, sobre a para taxa, a sua tréplica. Sobre a taxa do lixo, gostaria de 10 segundos, né, mais? Sobre a taxa do lixo, nós fizemos a nossa parte de enviar o nosso ofício, que a doutor Horácio Neto e a doutora Lavínia foram lá e nós fizemos o envio junto à seccional, que era quem poderia fazer. O senhor sim foi ligado à coisa, e tem doutor Casonato, doutor Jaime Tortorelli estavam no lançamento da sua chapa lá, e não tinha nenhum diretor. A mãe do doutor Roberto Barbato, doutora Marice Barbato, tem mais tempo de advocacia que nós todos aqui. Né? Então, acho que deveria ser respeitada, porque tem um trabalho de OAB muito grande, né? Desde a época da doutora Tânia Cambiati, trabalhou com a doutora Rosângela Negrão, foi coordenadora de assistência, foi chefe da assistência, trabalhou com o doutor Miron, trabalhou com a doutora Tânia, trabalhou com a doutora Rosângela, o doutor Adilson, e merece respeito. Se é mãe do doutor Roberto, não é o doutor Roberto, não tem cargo na prefeitura. Eu nunca fui nem filiado a partido nenhum e não sou filiado. Não, respeito